amigos, na área com mais uma rodada de notícias do nosso querido Vasco da Gama. Eu sou Marco Jacobson e vou contar tudinho para vocês a respeito do duelo Vasco e Londrina marcado para esta quinta-feira em São Januário. Mas antes, aquele pedido de sempre, né? Se você já gosta do nosso trabalho, nos acompanha e está cansado das fake news, deixe uma curtida aí embaixo do vídeo, compartilhe e nos ajude a chegar ao maior número de pessoas. Quanto mais apoio, mais alcance desse trabalho nesta plataforma. Bom, e nesse boletim de hoje vou focar nas informações então de Vasco e Londrina para esse compromisso importante da Série B, né? É o acesso para a Série A que está em jogo. Pelo lado do Vasco, vou deixar você bem informado com que o Jorginho vem preparando a possível escalação e as expectativas dos bastidores do clube. Pelo lado do Londrina, convidei um experiente repórter que cobre o dia a dia do time paranaense para nos colocar a par de como o Londrina virá para cima do Vasco. E olha, por lá o Adilson optou por trabalhar em silêncio, hein? O que será que ele pretende aprontar? Portanto, fique ligado e assista até o final esse show de informações. Vamos em frente! 7 rodadas separam o Vasco do tão sonhado acesso para a Série A, cada vez mais se afunilando e essas expectativas crescendo em torno de um retorno à elite. É bem verdade que o Vasco não tem feito um bom campeonato, os jogos fora estão sendo terríveis, mas em casa o aproveitamento é um dos melhores da competição. Tanto que o time segue invicto. Mas no jogo dessa quinta o Vasco precisa ir para dentro, buscar os 3 pontos e não pode pensar nem sequer em empatar. Até porque atrás dele, vários times com secadores ligados, vendo a melhor hora de encostar e querendo também chegar ao G4. E quem sabe buscar o acesso nos últimos jogos. E por isso, o técnico Jorginho conversou bastante com seus jogadores nos treinamentos que realizou essa semana. Foi muita orientação. Ele quer geral redobrando as atenções, pois é provável que o Londrina venha jogar no erro do Vasco e principalmente buscar surpreender nos contra-ataques. Como falei no vídeo de ontem, a equipe paranaense tem a segunda melhor campanha como visitante, só perdendo para o líder Cruzeiro, que já assegurou o seu passaporte para a Série A. E com o tropeço em casa diante da Ponte Preta, né, só resta ao Londrina compensar a derrota contra o Vasco, né, atuando fora de seus domínios, onde conseguiu grande parte dos seus pontos. O Jorginho priorizou muito a transição ofensiva. Ele enfatizou a necessidade do Vasco progredir nesse setor e pediu mais aproximação dos seus jogadores de meio, para que oportunidades sejam criadas para os seus atacantes. Bateu na tecla também da recomposição, né? O Vasco vem falhando demais quando perde a bola e proporcionando ao adversário a se criar em cima disso. O Jorginho quer mais controle emocional, né? Acima de tudo. Será um jogo de paciência e por isso o fator casa será fundamental para a atmosfera conspirar a favor. A questão das bolas paradas também foi bem trabalhada nos treinamentos, inclusive aproveitando a presença do especialista contratado que chegou para ajudar nesse tipo de jogada. E para isso o Nenê será o encarregado, né, de ditar esse ritmo. Lembrando que o veterano foi absolvido por unanimidade hoje pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD por sua expulsão diante da Chapecoense, onde na ocasião teria xingado o árbitro. Com a decisão, o craque está confirmado e segue mantido no time pelo Jorginho, que quando chegou ao clube falou que ele seria preservado em algumas partidas, mas ao que parece só ficou no discurso. Desde a estreia do técnico diante do Grêmio, o Nenê atuou e não saiu mais. Foi assim contra o Náutico e contra o Cruzeiro. E acredito que vai ser mantido, né? Pois o time está numa reta final e a possibilidade de poupar jogadores numa fase tão decisiva não me parece assim óbvia. Porém, ele, assim como outros jogadores, podem desfalcar o time nas próximas rodadas, né? Como é notório, além do Nenê, o Vasco tem mais 8 jogadores pendurados por cartão amarelo. São eles o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Danilo Bosa, o Andrei, o Yuri, o Alex Teixeira, o Quinteiro e o Matheus Barbosa. Enfim, a maioria aí titular do time, né? Sobre a equipe que pega o Londrina, possivelmente o Jorginho vai adotar a sua formação hoje considerada por ele ideal, a tal força máxima. Thiago Rodrigues no gol, defesa com Leo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Paulo Victor, o meio com o Yuri Lara, o Andrei Santos, o Nenê e o Marlon Gomes, e lá na frente o garoto Egnaldo e o Raniel, né? O ataque de sempre. E aí, o que achou dessa escalação, hein? Vai dar? Tá confiante na vitória? Deixa aí o seu comentário embaixo do vídeo. Bom, agora chegou a hora de falar do Londrina. 7 rodadas do fim da Série B. O Tubarão hoje é a maior ameaça em relação ao acesso. Os paranaenses ocupam a 5ª posição, com 3 pontos a menos que o Vasco. Se perderem, ficariam numa situação muito difícil, né, em termos de uma ida para a Série A. Por tudo isso e mais um pouco, esse jogo está sendo considerado por lá o mais decisivo do ano para o time londrinense. Inclusive nessa rodada, equipes como o Sport Recife e Ituano, por exemplo, vão entrar no campo, né? Em caso de vitórias dessas equipes, o Londrina perderia
posições na tabela da Série B, provisoriamente, caso se confirme, né, um insucesso, né, diante do Vasco. Mas quem vai trazer detalhes do Londrina, que já chegou ao Rio, inclusive, hoje, é o sempre bem informado, o colega Rafael Ribeiro. Rafael, o que você tem para falar para a gente, meu amigo? Alô, Marcos, um abraço para você, para todo mundo que se liga no canal Detetives Vascaínos. Eu sou Rafael Ribeiro, repórter esportivo aqui em Londrina, pela Rede Massa, pela Rede SBT de Comunicação e também pela Paiquerê FM 98.9. O Tubarão embarcou cedo nesta quarta-feira, realizou um trabalho também nesta quarta-feira, só que no período da tarde, no Estádio das Laranjeiras, e fechou assim a sua preparação visando o confronto diante do Vasco. Nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário, 32ª rodada da Série B. Professor Adilson Batista tem 2 desfalques importantes. O artilheiro na temporada, Douglas Coutinho, recebeu o 3º cartão amarelo na última sexta-feira contra a Ponte Preta no Estádio do Café, na derrota de 2-0, e está fora da partida. Quem também está fora é o atacante Leandrinho, atleta que foi revelado pela Ponte Preta, passou depois pelo Napoli na Itália, no Atlético Mineiro e estava por último no RB Bragantino. Foi expulso e também desfalca o Tubarão. Para essas ausências, 2 possibilidades. A entrada de Matheus Lucas como centroavante, mas eu acredito mais na possibilidade do Gabriel Santos. E aí, na beirada, o jovem atacante Peu, atleta revelado na categoria de base. Com isso, um provável Tubarão, Matheus Nogueira no gol, Jefferson na direita, Simon e Vilar na dupla de zaga, com o Alan Ruschel na lateral esquerda. Sistema de meio campo com João Paulo, Mandaca, Caprini e GG, e no ataque, Gabriel Santos e Peu. Uma vitória coloca o Londrina, teoricamente, com uma força ainda maior para a sequência e reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma derrota praticamente já distancia o Tubarão de uma busca pelo acesso à Série A em 2023. Valeu, Marcos! Com informações do Tubarão, aqui no canal Detetives Vascaínos, Rafael Ribeiro, diretamente de Londrina. Agradecer ao Rafael desde já pela contribuição, mais uma, né, por sinal, ao nosso canal. Bom, só um adendo em relação ao Londrina, hein? Muito se esperava que tivesse mais uma coletiva, né, com o técnico Adilson Batista projetando esse duelo com o Vasco, né, antes desse jogo de quinta. Mas pelo que apurei, o Adilson preferiu trabalhar em silêncio nessa semana importante. Ele entende que a coletiva feita no pós-jogo com a Ponte Preta já foi respondido, né, algumas coisas em relação ao duelo com o Vasco. E por isso, o técnico optou por não fazer nada nesse sentido. Bom, finalizo aqui esse noticiário Cruz Maltino e agradeço a cada um de vocês a audiência. Vamos agora ficar sintonizados nesse jogão de quinta e torcer para que o Vasco faça mais uma vez o seu dever de casa e assegure o quanto antes esse acesso. O torcedor vascaíno não aguenta mais essa Série B, né? Tá na hora do Vasco retornar ao lugar onde nunca deveria ter saído. Só depende de você, Vasco. Vamos para cima. Bom, é isso aí. Eu vou me despedir de vocês agora e, ó, continue deixando aquele like, hein? Aquele like, aquela moral é super importante pro trabalho do amigo. Um grande abraço e até breve.